ninguém detém, é obra santa, nem Satã o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor, esta causa é do Senhor, esta causa é do Senhor. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Meus irmãos, quero deixar só um versículo para vocês aqui, acho que todos já conhecem, mas só para a gente ter 2026 aí, que a gente possa levar esse versículo conosco no coração, tá? Em Marcos 12, versículo 30, que é o principal mandamento. Só quero ler com vocês aqui. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Amém? Que possamos ter esse 2026 aqui, esse principal mandamento, que é amar o Senhor sobre todas as coisas. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, vamos aos avisos? Retorno do Ministério Infantil, dia 25 de janeiro agora. Amém, né? Os pais agradecem aí, né? Dão glória. Só os pais dão glória agora. Glória a Deus. Amém. Semana de oração, meus irmãos. Começa na terça-feira, tá? Meus irmãos, eu sou um testemunho vivo do que essa semana traz pra gente. É uma semana abençoada, uma semana diferente. Você que não participa, venha participar e venha viver essa experiência. É das 5h30 da manhã às 6h30. É a semana que sempre antecede a Santa Ceia, né? Nós temos essa semana de oração. Faz o esforço, vem estar conosco, tá? É uma semana extraordinária, muito abençoada. Amém? E o culto da vitória, quinta-feira, às 19h30, tá? Que é o culto da nossa quinta-feira, né? E o culto da família, que é aos domingos às 6h30. Amém? Convidar o pastor Flávio a ministrar a palavra hoje, né? O pastor João teve um compromisso em Cuiabá na data de ontem, foi realizar um casamento lá e teve que ficar por lá. Amém. Graças a paz, igreja. Antes da gente começar, quero chamar a irmã Erli, não é isso? Eu falei certo? Irmã Erli, a esposa do pastor Paulo, ela tem um recado para dar para a gente, bem interessante, queria que você prestasse atenção. Graças a paz, igreja. Eu tenho um recadinho aqui com o papai, com a mamãe, com o Ministério Infantil dessa igreja. Este livro aqui é um livro infantil. Foi divulgado agora na nossa última reunião da regional. O pastor João não estava, mas eu estou trazendo esse recadinho aqui em nome da pastora Meire e da minha pastora Ana Paula. Essa pastora é de Porto Alegre do Norte, pastora Luciana Paim. E aí eu escrevo esse livro, O Mapa do Tesouro para os Pequeninos. Então assim, aquele que sentir no coração de abençoar seu filho principalmente. Custa R$30 esse livro. Cada igreja está ficando com 10 livros. E eu espero que vocês fiquem com mais. Amém. Amém? Vamos abençoar a pastora Luciana Paim. É lindo esse livro. Vamos tirar nossos filhos um pouquinho do celular, né? Amém? Amém. Mas pode procurar a irmã então no final. Irmã Eli, pode procurar a senhora no final então. A senhora tem. Ah, legal, tá bom. Tem um Pix da própria pastora que elaborou esse material. Um material para crianças. Um livro, né, irmãos? Para você ler junto com seus filhos e abençoá-los. Tudo bem com vocês? Tudo na graça e na paz, amém? Quem voltou de férias aí, tem um pessoal mais branquinho que está quase na minha cor, irmão. Aí, olha. Mas tem o pessoal que ainda vai, né? O pessoal que ainda vai sair de férias ainda, que vai viajar, que vai passear. Essa semana aí foi uma semana cheia. Teve aniversário de casamento aí, né? Christian, Raquel, Hugo. Teve aniversário da Suzy, que não está aqui, mas quem conhece a Suzy pode mandar os parabéns para ela. Lá foi o aniversário dela ontem, né? Foi ontem. Ontem também eu completei 18 anos de consagração ministerial e 29 de conversão. Olha aí,
Muita bênção, muita coisa boa. Bom, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, vamos para a Palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 10, do verso 1 até o verso 12. Quem não esteve aqui na virada, a mensagem da virada, o pastor trouxe a palavra do ano, né? Ou seja, a palavra que vai nos direcionar durante esse ano de 2026, que é dependência do Senhor. Há muito tempo eu comecei a escrever, comecei a escrever sobre o assunto dependência, foi virando um livro, mas essa semana, depois que foi liberada a palavra, graças a Deus, consegui encontrar algo importante nesse texto, nesse assunto, nesse tema, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós vamos falar hoje sobre fortalecendo a dependência para o fim dos tempos. Ok? Então, 1 Coríntios capítulo 10, do verso 1 até o verso 12, diz assim a palavra. Nós vamos ler e depois nós vamos orar. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para nossa advertência. De nós outros, sobre quem o fim dos tempos, ou fim dos séculos, tem chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Vamos ler o 13 também? O 13 diz o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Vamos orar? Feche seus olhos um instante. Nós vamos orar ao Senhor. Apresente sua vida, que o Senhor faça do seu coração uma terra fértil, para que essa boa semente, que é a palavra de Deus, encontre lugar e frutifique. Pai, em nome de Jesus, estamos diante do Senhor e da sua palavra. Estamos também, Senhor, ó Deus, diante de um desafio, que é, Senhor, ó Deus, caminharmos na dependência do Senhor. Pai, quebra o nosso orgulho, quebranta o nosso coração. Ó Deus, faz-nos, ó Deus, reconhecer a Tua vontade, o Teu querer, e possamos, ó Deus, assim desfrutar, ó Deus, das Tuas bênçãos, pois o Senhor, ó Deus, a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Pai, te rogamos, ó Deus, ó Pai, que o Senhor nos visite, como o Senhor tem feito através dos louvores, das canções. Senhor, ó Deus, desde o momento que aqui chegamos, ou nos preparamos para estar aqui, que o Senhor esteja falando a cada coração, ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, e saiamos daqui, Senhor, ó Deus, transformados, renovados em nossa mente, tendo a Tua palavra, Senhor, revelada no nosso espírito, de tal forma que a gente possa proclamar a Tua verdade
e praticar a tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, é que oramos. Amém e amém. Amém, queridos? Vocês estão prontos? Então nós vamos falar sobre o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Aparentemente o texto não fala sobre dependência, mas você vai descobrir que ele está falando sobre dependência indiretamente. Paulo está dizendo aqui à igreja de Corinto, nesse texto, 1 Coríntios 10, que ela não deve ignorar um fato. Que fato é esse? O fato de que os israelitas, apesar de terem participado das diversas manifestações do poder de Deus, e não foram poucas, se a gente considerar pelo menos as 10 pragas, já é um feito maravilhoso. Ao saírem do Egito, muitas coisas Deus operou. Então ele está dizendo aqui, olha, que os israelitas, apesar de terem participado, visto e participado de várias manifestações do poder de Deus, Deus não se agradou da maioria deles. E não foi uma maioria pequena, média, ou pouco mais da metade, não. Foi a grande maioria deles. E no verso 6 ele afirma que estas coisas se tornaram exemplo para nós. E no verso 11 ele complementa dizendo o seguinte: que essas coisas foram escritas para advertência nossa, sobre quem o fim dos tempos tem chegado. Ou seja, a proximidade do dia do Senhor tem chegado para aqueles que estão vivendo esse tempo. Eu creio que os irmãos percebem que esse tempo está cada vez mais perto, que cada vez mais nós estamos mais perto desse dia do que longe, que a cada minuto que passa, mais perto ainda desse dia do que longe. Vemos pelo cenário que se prepara no mundo para o tempo do fim, se formando cada vez mais. Então, essa palavra é para nós também. Essa palavra é especialmente para nós. E se ele está dizendo que as coisas que foram escritas para a nossa advertência, para nós devemos então prestar atenção nisso. Olhar com mais profundidade para esse texto. Paulo cita aqui 5 situações vividas pelos israelitas que nos servem de exemplo para que não pratiquemos. E são as seguintes: a cobiça, a idolatria, a imoralidade, a soberba ou arrogância e a murmuração. 5 coisas que eles praticaram, que eles fizeram, que nós não devemos aprender com eles. Não devemos segui-los. Observe que todas essas situações que Paulo está citando, a cobiça, a idolatria, a imoralidade, a soberba, a murmuração, todas elas aconteceram no lugar, no êxodo, na saída do povo de Israel do Egito. Isso é muito importante você entender isso, porque nós queremos refletir qual é a ligação do êxodo há milhares de anos atrás com o fim dos tempos. O que aconteceu aos israelitas foi há milhares de anos atrás, irmãos. E Paulo está dizendo que o que aconteceu com eles não deve acontecer com a gente hoje. Que o que foi escrito sobre eles é para advertência nossa, para aqueles cujo fim dos tempos tem chegado. Qual é a ligação? Então vamos lá, vamos a essa ligação, vamos tentar descobrir essa ligação juntos aqui. O povo de Israel sai do Egito para um destino. Qual é o destino? A terra. Então, está todo mundo ligado? Qual é o paralelo disso? A igreja sai dessa terra para a nova Jerusalém, para os novos céus, para uma nova terra, para o céu. O paralelo é o mesmo.
Da mesma forma que Israel saiu do Egito para a terra prometida, o paralelo conosco é de que nós saímos dessa terra para o céu. O céu é a nossa terra prometida. Porém, a ligação entre o êxodo e o fim dos tempos, sabe qual que é? Deserto. A ligação entre um ponto e o outro se chama deserto. Deserto. Precisamos entender primeiro qual que é o propósito então desse deserto. Por que temos que passar pelo deserto? E por que mais ainda? Por que Deus permitiu que um caminho de 7 dias se tornasse 40 anos? Um caminho que poderia ser de 7 dias. Claro, tem muita argumentação histórica, geográfica, geopolítica da época, do contexto histórico. Mas tem um propósito maior nisso. Deus tem um propósito maior em permitir que o povo de Israel passasse pelo deserto, onde o trajeto poderia ser de 7 dias, se tornou 40 anos. Tiveram que dar uma outra volta, passar por um outro caminho, e demoraram 40 anos para chegar na terra prometida. Qual é a razão disso? A Bíblia diz, nos revela qual que é o motivo, qual que é o propósito. Deuteronômio 8, de 1 a 2, Deuteronômio 8, de 1 a 2, nos tem revelado ali o propósito. Por que que Deus permitiu que o povo passasse pelo deserto? Tenham cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje ordeno a vocês, para que vivam, para que vivam, se multipliquem, entrem e possuam a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus pais. Recordem-se, lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, Deus de vocês, os guiou no deserto estes 40 anos. Para quê? Aí essa expressão traz o sentido de propósito. Para quê? Para os humilhar, para os provar. Olha lá, por vocês a prova, a fim de conhecer as suas intenções, ou seja, conhecer o seu coração, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Deus precisava conhecer o coração deles? Não, mas eles precisavam conhecer o coração deles mesmos. Então entenda, porque muitas vezes também nós passamos por alguns desertos. Diga comigo assim: o deserto se tornou um lugar de tratamento. Deus queria tratar com o seu povo e ensinar-lhes a depender dele. O motivo do deserto, além de prová-los, além de fazer com que eles se conhecessem a si mesmos, porque Deus conhece os corações, mas revelar o que está dentro do coração do homem, irmãos, é na hora da aflição que você vê quem é quem. É na hora da angústia, é na hora do aperto, é na hora das situações adversas que a gente vê quem é quem. E você vê quem você é. E você descobre quem você realmente é. E é isso que Deus queria fazer ao povo, tratar com o povo. Por isso também Deus permite que nós sejamos levados a alguns desertos, que a gente passe por alguns desertos, porque Deus quer tratar conosco, Deus quer nos tornar mais dependentes dele. E o deserto é um lugar onde nós somos provados. E se aprovados, temos a nossa fé fortalecida. Se aprovados, temos a nossa fé fortalecida. Tiago vai dizer lá que
que tende por motivo de grande alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé redunde em glória para Deus e os torna aperfeiçoados. Olha só que coisa maravilhosa, tende motivo de grande alegria ao passardes por provações. Então, Deus quer tratar conosco. A questão é, você se deixa ser tratado por Deus? A gente se deixa tratar por Deus? Muitas vezes Deus está tratando com a gente está rejeitando esse tratamento, a gente está fugindo desse tratamento. E quando a gente não foge desse tratamento, a gente começa a assumir alguns comportamentos dos quais nós não deveríamos praticar, como a murmuração, que é uma delas. O que é a murmuração? É a reclamação sem fundamento, injusta. Nós começamos a reclamar, nós começamos a nos queixar. E olha, talvez até aqui, você que é crente do Senhor Jesus Cristo, que congrega já há algum tempo, esteja pensando assim, certamente essa palavra não é para mim. Certamente essa palavra aí de idolatria, imoralidade, essas coisas aí eu já superei. Já superei. Irmãos, se nós não estivéssemos sujeitos a estas coisas, não estaria escrito para nós. E é para nós. Lembra, Paulo está escrevendo para a igreja, e ele especifica para aqueles aos quais o fim dos séculos tem chegado. Então somos nós também, porque estamos mais próximos do fim dos séculos. É uma palavra para nós, é uma palavra para mim, é uma palavra para você, para todos nós. Porém, o verso 13 tem algo que nos consola, que nos conforta. É que ao passar por provações, Deus não permite que sejamos provados ou tentados além das nossas forças. É o verso 13 de 1 Coríntios capítulo 10. Deus não permite que sejamos provados além das nossas forças. Agora você vai entender qual que é a ligação de fato entre o êxito e o fim dos tempos, que não é só o deserto. É que no período que antecede o fim dos tempos, qual que é o paralelo com o deserto? É que no período que antecede o fim dos tempos, muitas provações virão sobre os cristãos. Muitas provações virão. Se você está achando que hoje os dias são maus, fica em paz, fica tranquilo, porque só vai piorar. Tenha essa certeza. Tende a piorar com a proximidade do dia do Senhor, do dia da volta do Senhor Jesus. Jesus deixou isso muito claro, muito bem claro, quando ele falou acerca do princípio das dores, lá em Mateus 24, de 3 a 14. Ele fala sobre tudo que vai acontecer nesse período. Mateus 24, de 3 a 14, vou ler apenas algumas coisas, não vou ler tudo, o texto é grande. Mas Mateus 24, que trata do princípio das dores, Jesus fala o seguinte: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Não foram os ímpios, não foram pecadores, pessoas que não conheciam a Jesus, gente que precisava se converter. Era gente que já estava andando com ele. Você está andando com Jesus? Então preste atenção nessa palavra para você também. Em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Já é uma tribulação. Vai ter um parente seu que será enganado. Está orando por ele para não ser enganado? Vai ter um colega seu de trabalho. Vai ter o seu vizinho. Está orando por eles?
Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Só o que deu nesse final de semana foi isso, né? Guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é só o princípio das dores. Só o princípio. Aí ele vai dizendo, olha, está valendo a pena ler, né? Então vamos lá. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis. Não está dizendo que os ímpios serão. Está dizendo para os discípulos: vocês serão atribulados e vos matarão. Mas é bonito cantar, né? E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei. É bonito cantar, né? Mas é o princípio das dores. Só o princípio, não é a grande tribulação ainda. Vos matarão. Vocês serão odiados de todas as nações, irmão. Na Inglaterra, se você começar a pregar em público, você é preso. A gente chama os pregadores de rua de louco aqui. A gente, porque eu estou falando, tem crente que chama os pregadores de rua de louco. O povo é doido. Para que ficar gritando desse jeito? Tem crente que fala isso. Na Inglaterra ele é preso. Não é daqui a 20 anos, não. É agora, hoje. Acontece isso. Se levar um folheto para alguém que não queira receber e essa pessoa se sentir agredida, ela denuncia e a pessoa é presa por causa do folheto. Ela nem precisa dizer Jesus te ama. É só o princípio das dores. Só o princípio. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar. Meu irmão, o que está acontecendo na política hoje? Uma guerra ideológica? É isso? E você acha que a ideologia que essa guerra ideológica não tem a ver contigo, comigo? Tem tudo a ver conosco. Porque o cristianismo, para eles, é um impedimento para os planos de poder. Veja, nós somos batistas. Nós somos a primeira igreja, a primeira denominação democrática a surgir na história. Que a sua administração é democrática. E muitos vieram copiando o Estatuto Batista. Muitas outras igrejas, depois que surgiram, foram copiando os estatutos batistas. Porque tem assembleia, tem reunião, tem ordem, tem essas coisas. Tem uma forma de reger, de administrar democrática. Porque a democracia pressupõe liberdade. E para a liberdade foi que Cristo nos libertou, amém? Então, lendo esse texto aqui, você vai perceber, olha, muitos vão se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, ainda não é o fim, perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então virá o fim. Vocês estão compreendendo, irmãos? Sabe como é que Pedro chama isso? Pedro chama isso de fogo ardente. 1 Pedro capítulo 4, 12 e 13. Vamos ler.
1 Pedro capítulo 4, versos 12 e 13. Amados, não estranhe o fogo, a minha versão diz ardente, tá? O fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Antes, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos. Olha aí, ele está falando participar da prosperidade, da bênção, da glória, dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. Esse fogo é o que? Destinado a provar-vos, diz na minha versão, revista de atualizada. Fogo ardente destinado a provar-vos. Provar-vos. Se é destinado então a nos provar, entende-se que esse tempo será como um deserto, desconfortável para os cristãos. O tempo que antecede o fim será desconfortável para os cristãos, e é bom que seja mesmo, que aí o cristão fica querendo ir para o céu logo. Não quero mais ficar aqui, Deus, quero ir para o céu, volta logo, Jesus, aparece logo. Quanto mais desconfortável, mais você quer sair daquele lugar, não é verdade? Imagina se você estivesse sentado em uma cadeira de espinhos. Você nem ia sentar, você já ia embora logo. Você nem sentava. Então, esse mundo vai ficar um pouco desagradável. Nos restantes somente querer ir para o céu. Então, se é destinado a provar, a gente precisa entender isso, porque, irmãos, a peneira de Deus está balançando. O próprio texto de Deuteronômio, ele fala da provisão de Deus no deserto, que nada lhes faltou, e também fala da disciplina paternal da parte de Deus sobre o povo. Eu disciplino vocês como o pai disciplina o filho. O texto de Deuteronômio 8, que uma parte dele que nós lemos, logo a seguir fala dessas coisas. Eles tiveram a provisão de alimento, tiveram provisão de vestuário, tiveram a provisão de água. Eles eram guiados por uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. Eles não estavam sem destino, eles não estavam sem liderança, mas aquele povo era obstinado, aquele povo era de dura serviço, gente que não se quebrantava diante de Deus. Em Hebreus 12, de 4 a 13, a Bíblia trata dessa disciplina do Senhor sobre as nossas vidas com muito mais clareza, falando que Deus disciplina o filho a quem ama. Quem está sem disciplina não é filho, é bastardo. Quem não aceita a disciplina não é filho, é bastardo. E a pergunta é: você aceita o tratamento de Deus na sua vida? Você tem aceitado a disciplina de Deus na sua vida? Você tem se permitido ser tratado por Deus? Ou você tem se conformado, crente Gabriela? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, vou morrer assim. Gabriela. Às vezes você está querendo tratar com você, mas está ali, de dura serviço, resistindo, não crendo, sendo obstinado. Veja, os israelitas mencionados aqui por Paulo, eles não entraram na terra prometida. Por que a gente acha que vai poder entrar no céu desse jeito? Nossa terra prometida hoje é o céu, é a Nova Jerusalém. Lá vão entrar os que aprenderam a depender do Senhor no deserto. Não é só na bonança, não é só na sombra e água fresca, não, que se aprende a depender de Deus. É no deserto também. Deserto é um lugar também de guerra, de conflito, de aprendizado, mas de luta também, luta interna. Nossa, luta com a gente mesmo. Irmãos, levante-se, desperte-se. Sabe por quê? A gente precisa mudar a nossa mentalidade de crente. Eu era assim,
Eu falava isso, hoje não falo mais. Sabe aquela ideia de que igreja é hospital? Não responde, não fala, não balança a cabeça, não diga nada. Sabe aquela ideia de que igreja é um hospital? Acaba com isso. Então, o conselho que eu te dou: igreja é exército. O reino de Deus é exército. No exército tem hospital. No exército tem refeitório. No exército tem pilotões. No exército tem almoxarifado. No exército tem armas. Mas ele tem hospital. Ele não é hospital. E a gente tem que desenvolver uma mentalidade de guerreiros, de soldados. E assim como o soldado é provado no fogo da batalha, nós somos provados no deserto. O soldado, ele é forjado na guerra. Enquanto ele está no quartel, ele só treina. Mas quando ele vai para a guerra, é que o soldado vira soldado. É onde o filho chora e a mamãe não vê. É no campo de batalha. Nosso campo de batalha é o deserto. Se Deus permitir que cheguemos ao deserto, que passemos pelo deserto. Quem quiser entrar no céu precisa vencer a cobiça, a imoralidade, a idolatria, a soberba e a murmuração. Eu preciso acelerar agora. Estão comigo? Amém. Foi só a introdução. Mas é mesmo. Não é brincadeira, é sério mesmo. Deixa eu olhar até. Ai, Deus me ajude. Então vamos lá. Quem quiser entrar no céu precisa vencer a cobiça, a imoralidade, a idolatria, a soberba e a murmuração, porque todos nós somos tentados nessas coisas, irmãos. A cobiça, por exemplo, os israelitas, eles cobiçaram as coisas más. Lá em Êxodo 16, 2-4, verso 8, o primeiro inimigo é o interno, é o mau desejo. É o mau desejo, ou o desejo por coisas más, que quando você estiver lendo sua Bíblia, dependendo da versão que você estiver lendo a sua Bíblia, a palavra aparece lá bem, parecendo um remédio, concupiscência. Concupiscência. Que gente tem, irmão, tem até dificuldade de falar. Parece língua estranha, mas isso é o mau desejo, o desejo mau, a cobiça. E de acordo com Tiago 1, de 12 a 15, ele mostra para a gente que a tentação, junto com a cobiça que está dentro do coração do homem, dá à luz, ou seja, faz surgir o pecado. E o pecado, uma vez praticado, tem uma consequência. Qual é a consequência? A morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Contudo, a tentação, ela é um convite para pecar. Se esse convite encontra o desejo de pecar dentro da gente, e a gente peca, o pecado traz uma consequência: a morte, que é a separação de Deus. Entendeu? É isso que Tiago diz lá no capítulo 1, de 12 a 15. Ele nos mostra, nos ensina isso. Então, o mau desejo está dentro do coração do homem. É um inimigo interno que precisa ser vencido na caminhada no deserto. O mau desejo, o desejo mau. E o que eles desejaram assim de tão mal? Primeiro você precisa entender o seguinte: que o mau desejo pode surgir em qualquer um de nós, comigo, a mim. Mas cumpre a ti e a mim dominar. Quem já não teve aqui vontade de enganar alguém? É um mau desejo. Cumpre a ti dominar. Não foi assim com Caim? Ele queria matar o irmão, não queria? O que Deus falou para ele? Cumpre a ti dominar. O pecado está à tua porta, batendo aí, ó. Ele é contra ti. Cumpre a ti dominar.
Não adianta pedir, até Paulo tinha um espinho na carne. Mas cumpre a ti dominá-lo. O que eles fizeram de tão mal assim, pastor? Desejaram voltar para o Egito. O que o Egito representa? O que Faraó representa? Qual o símbolo de Faraó? Não é o diabo? E o Egito não é escravidão? Eles estavam escravos de Faraó, assim como nós estivemos escravos do pecado, porque quem comete pecado torna-se escravo do pecado e consequentemente sujeito à influência das trevas sobre as nossas vidas, a influência do Espírito que agora atua no mundo. O Deus desse século que Paulo chama Satanás, estávamos sujeitos a isso. E aí a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas em Gálatas diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, não se submetam novamente ao jugo de escravidão. Não se tornem escravos novamente. Não olhem para trás. E uma das lições da palavra de Deus a respeito do tempo do fim, umas lições de Jesus, ele diz o seguinte: lembrem-se da mulher de Ló, que olhou para trás. E por que ela olhou para trás? O que ela tinha lá atrás que teve que olhar para trás e virar uma estátua de sal? O que tinha? Que desejo era esse? Desejo de voltar? A minha casinha deixei para trás. Pode ser até que ela tinha desejos por coisas boas, como a casa dela. Poxa, vou ter que largar a minha casa, porque Deus vai destruir a cidade. Mas a cidade era pecaminosa. Mas Deus deu uma ordem: não olhe para trás. Jesus disse: aquele que toma a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. O que os israelitas estavam dizendo quando eles, pelo primeiro momento que eles sentiram uma sede, uma fome, sentiram uma fomezinha, não tinham o que comer, aí falaram assim: puxa, no Egito nós nos fartávamos de carne. Mas foram eles mesmos que clamaram a Deus para sair de lá por causa da opressão, e agora eles querem voltar. Ô irmão, no fim dos tempos vai existir uma tal de apostasia. Sabe o que significa isso? Abandono da fé. E não precisa chegar mais perto do dia do Senhor, não. Já acontece hoje. Pessoas apostatando da fé, abandonando a fé, abandonando a fé em Cristo. E vou dizer uma coisa para vocês: o diabo não precisa de uma porta aberta, ele precisa de uma brecha. Pequenas concessões vão minando a sua fé. Pequenas concessões vão destruindo a fé. Vai negociando com o mundo, vai negociando com o pecado, vai negociando com o diabo. Ele não precisa de uma porta aberta, ele precisa de uma brecha. Isso é para mim e para você. A gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que estar atento a isso. Por quê? Porque estamos sujeitos a desejar coisas más. E como trabalhamos isso? Orando. Surgiu o desejo ruim, irmão, coloca diante de Deus, sei lá, vai jejuar, vai orar e vai pedir a Deus perdão, se arrepender, vai se alimentar da palavra de Deus. Mas lembre-se da mulher de Ló, não olhe para trás. E é exatamente isso que os israelitas queriam fazer. Irmãos, Deus, lembra das 10 pragas? Que sinais! Lembra do Mar Vermelho? E eles querem voltar para lá, para o Egito.
Quem não consegue conter os seus desejos, a Bíblia chama de incontinente. Diga comigo, os incontinentes não entram na terra prometida. O próximo inimigo do deserto é a idolatria. Geralmente a gente trata a idolatria aqui dentro do aspecto religioso, né? Ou seja, os ídolos, as imagens e tudo e tal. Muitas vezes a gente trata disso, mas a idolatria ela consiste em tudo ou todos que tomam o lugar de Deus no seu coração ou na sua vida. Mas o que os israelitas fizeram? Eles cometeram uma blasfêmia. Eles atribuíram aos ídolos a obra resgatadora de Deus. Sabe tudo que Deus fez para tirá-los do Egito? Eles falaram assim: vamos construir os deuses para que nos guiem, umas imagens, os ídolos, e vamos falar que foram eles que nos tirou do Egito. Porque esse Moisés aí que subiu no monte está demorando demais, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Vamos aí construir os ídolos, vamos fabricar os ídolos, vamos dizer que eles foram que nos tiraram do Egito e vamos embora, vamos deixar esse Moisés aí do lado aí, Eles inflamaram o povo, inflamaram Arão, fizeram o bezerro, festejaram, foram comer, foram beber. Quando Moisés volta com as pedras da aliança na mão, os 10 mandamentos na mão, escritos na pedra, pelo dedo de Deus, ele encontra aquela situação terrível. Terrível. Eles blasfemaram contra Deus. Aí você fala assim: pastor, mas foi lá os israelitas, e nós aqui, o que tem a ver? Nós dos fins dos tempos, o que tem a ver? Irmãos, tem muita gente colocando o trabalho como ídolo, o sentimento como ídolo, o namoro como ídolo, o seu próprio ventre, você mesmo, seu eu como ídolo, personagens bíblicos, pastores como ídolo, ambientes, estruturas, métodos como ídolo. Tem crentes fazendo isso. Rituais dentro do culto como ídolo. Determinadas canções como ídolo. Atos proféticos como ídolo. Não teve uma época, muito tempo atrás, o pessoal descobriu o Benihim, né? Foi o Benihim que tirava o terno e fazia assim, o pessoal caía, eu acho que era ele. E o povo caía. Aí começou alguns com vontade de pegar a toalhinha, até o Léo brincou comigo, né? Para entrar, pegar a toalhinha, um chifre, assim, as pessoas caíam no chão. Aí a pessoa vem para o culto, aí tem aquele mover, certo? E se não tiver no domingo seguinte? O culto foi tão frio. Já transformou uma toalhinha num bezerro de ouro. Viu? Transformou aquela toalhinha num bezerro de ouro, virou um bezerro de ouro. Agora a pessoa não, se não tiver a toalhinha no culto domingo, não vai ser bom esse culto. Esse culto não vai ser bom, porque não tem aquela toalhinha. Vai transformando rituais ou atos proféticos ou coisas que acontecem no culto em bezerros de ouro. Porque aquele pastor é ungido, que isso, que aquilo. Vai transformando em bezerro de ouro, não sei onde você vai parar. Irmãos, em Êxodo, é onde 32 é onde essas coisas acontecem. Deus havia chamado Moisés para entregar, e o povo fez tudo isso. Qual que é o problema da idolatria? É que a idolatria não consegue enxergar o autor da ação. Preste atenção nisso. A idolatria faz com que as pessoas não enxerguem o autor da ação.
E é muito simples isso. Quem tirou eles do Egito? Não foi o bezerro de ouro, não? Foi Deus? Então diga, foi Deus. Foi Deus. Quem os libertou? Foi Deus. Quem os tirou com mão forte do Egito? Deus. Quem operou as 10 pragas? Deus. Quem abriu o mar vermelho? Deus. Quem transformou a água amarga em água doce? Quem foi que tirou, que fez sair água da rocha? Mas eles estavam vendo só Moisés. Eles não transformaram Moisés num ídolo, mas desconsideraram a ação de Deus através de Moisés. Quem falava boca a boca com Moisés? Quem operava sinais através de Moisés? Ele é o autor da ação, Deus. Se nós orarmos aqui e alguém for curado, quem é o autor da ação? Deus. Muito bem. Se você foi abençoado aqui no meio de um louvor, de uma canção, quem é o autor da ação? Deus. Tomara que seja sempre assim, irmãos, porque é assim que deve ser. Mas eles não, fizeram bezerro de ouro. E tem crente transformando todas estas coisas em bezerro de ouro. As pessoas enxergam o pregador, a música, o método, colocam sentimentos, riquezas, rituais, crenças erradas, atos proféticos, instituições, placa de igreja, porque não enxergam o verdadeiro sujeito da ação, que é Jesus, que é Deus. O entendimento obscurecido para compreender quem foi que nasceu, sofreu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, derramou o seu sangue pagando o preço que nos comprou. Quem subiu aos céus e quem voltará é Jesus Cristo, mas as pessoas têm dificuldade de ver. Agora diga assim comigo: quando alguém identifica o sujeito da ação, não há espaço para ídolos. Diga: os idólatras não entram na terra prometida. A imoralidade é o terceiro inimigo. Esta foi uma situação que de um lado envolveu os inimigos do povo de Israel, os moabitas no caso, e que encontrou a cobiça de milhares de homens, 23 mil homens. Qual é a imoralidade que aconteceu aqui? Quando o povo estava perto de entrar na terra, eles tinham que passar pela terra de Moabe. A terra de Moabe é um dos filhos de Ló, que é fruto de um incesto, que as filhas dele o embriagaram, deitaram com ele e geraram descendência para ele, Amon e Moabe. E eles habitaram ali na fronteira de Canaã. Então, quando o povo tinha que passar pelo Rio Jordão, eles tinham que passar pela terra de Moabe. E o rei de Moabe resistiu ao povo de Israel, não queria permitir que Israel passasse por eles. Ao contrário, queria de alguma forma atrapalhar a caminhada do povo de Israel para a terra de Canaã. Então ele subornou, não podendo fazer nada contra o povo e temendo tudo que aconteceu no Mar Vermelho lá e no Egito, eles ficaram sabendo. E quando o rei, sabendo que não podia fazer muita coisa contra Israel, subornou um profeta, um prosélito chamado Balaão. Subornou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Mas Deus não permitiu que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Ao contrário disso, abençoou. Ele abençoou. Mas Balaão ficou com os olhinhos brilhando com o suborno. O brilho do ouro, da prata, chamou mais atenção. Ele disse: eu tenho que arrumar um jeito de pegar essa grana. Amor ao dinheiro, a raiz de todos os males. Eu preciso pegar essa grana. O que ele fez então? Chamou Balaque, que era o rei de Moabe, e disse para ele assim: eu vou te ensinar umas coisas aí. Eu não tenho como amaldiçoar o povo de Israel, mas vou te ensinar a armar ciladas para ele. Qual que é a cilada? Fazer o povo pecar. Fazer o povo pecar.
Como que nós vamos fazer isso? Você vai colocar prostitutas no caminho do povo. Vai colocar várias prostitutas no caminho do povo. E eles vão se deitar com elas. E eles vão se contaminar com elas. Pecando, eles perdem a sua força. Balaão sabe o que nós deveríamos saber, que a força do povo de Deus é a santidade. E eu vou dizer mais, a doutrina de Balaão está presente no fim dos tempos. Leia Apocalipse, olha o livro. Leia Apocalipse e você vai ver lá os que resistiram à doutrina de Balaão. Ensinar o povo, fazer o povo de Deus pecar. E isso acontece nos nossos dias? Claro que sim. Se o cristianismo é um problema para determinados poderosos da terra, como fazer com que o cristianismo enfraqueça? Vamos enfraquecer a família, que é uma instituição praticamente controlada pela fé, pelo cristianismo, pelas igrejas. Vamos atacar as famílias. Vamos criar leis que os façam pecar contra Deus, desobedecerem a Deus. Desobedecendo a Deus, eles pecam contra Deus e perdem a força. Isso é doutrina de Balaão nos nossos tempos, irmão. Se engane não. Doutrina de Balaão está aí. Leia o Decálogo comunista. É para atacar a família, é para atacar as igrejas, é para fazer você parar, é para você não falar de Jesus. É para fazer você não poder expressar a sua fé. Por enquanto, é só a ideia do discurso de ódio que está proibido. Mas qualquer um pode entender o discurso de ódio da maneira que ele achar. Se eu chegar para o Billy e falar assim, bom dia, e no outro dia eu falar assim, bom dia, ixi, ó, ódio. Né? Um dia eu falo bom dia, no outro, bom dia. Aí, ó, o ódio dele, ó, bom dia. Cada um entende o ódio da maneira que quer. E se eu me sentir ofendido, eu vou lá e processo de discurso de ódio. Por quê? Porque ele deu um bom dia de uma forma grossa, estúpida, com um rancor no coração. Foi quem mais viu. A mulher dele viu, o menino dele viu, o Cristian viu. Foi? Vai dar um processinho. Porque é relativo. Não tem regra para isso. Existe uma armadilha no nosso entorno. Leis injustas, ordens absurdas ou leis absurdas, conselho de pessoas que não temem a Deus, comunhão com escarnecedores, invejar o caminho dos pecadores, falsos ensinos de pessoas e também de demônios. Todas estas coisas aumentarão antes que venham o fim dos tempos. E tudo isso é regido pela doutrina de Balaão. Quarto, a soberba. Bastou faltar um pouquinho de água. Um pouquinho não, era muita gente. Bastou faltar água logo no início da caminhada do povo. Chegaram, bateram no peito, foram lá com Moisés. Eis, Deus está no nosso meio ou não? Ninguém chegou assim, Pastor Paulo,
tem como a gente conversar com Deus, o Senhor falar com Deus, para ver como resolve essa questão da água. Nós estamos aqui, vamos ficar com sede, vamos falar com Deus, vamos orar, vamos buscar a Deus para providenciar água para nós. Não, assim, ô pastor Paulo, Deus está entre a gente ou não está? Entendeu a diferença? Foi assim que eles chegaram para Moisés. E eles já sabiam que Moisés falava face a face com Deus. E que murmurar contra Moisés não era contra Moisés. Por isso que Moisés, toda vez ele ia, ele orava, se ajoelhava e ia buscar a Deus. Que Senhor, não é comigo. O problema não é meu, mas o povo está aqui falando comigo. E muitas vezes dentro da igreja tem problemas. E pastor, Deus está entre nós ou não? Às vezes você não tem coragem de falar, mas tem gente que pega e sai da igreja por causa de um problema, de algo que aconteceu, da falta de alguma coisa. Cadê a equipe do louvor? Pastor, cadê as protias das crianças? Deus está entre nós, não. Mas não foi o único caso deles manifestarem uma arrogância, uma soberba nas águas de Meribá. Houveram outros casos. Miriam, por exemplo. Miriam falou assim: rapaz, Deus fala com Moisés, ele fala comigo também. Sou irmã dele, mais velha que ele. Se Deus fala com Moisés, vai falar comigo também. Nasceu em Miriam o quê? Uma lepra. E atrasou a caminhada do povo em 7 dias, porque Moisés clamou pela vida de Miriam, intercedeu por ela. Ela quer tomar o lugar de Moisés. Intercedeu por ela, ela ficou leprosa. 7 dias de purificação, 7 dias o povo parou por causa de Miriam. Atrasou a caminhada 7 dias por causa de Miriam. Mas também não foi o único, não. Teve Corá, Datã e Abirão que se rebelaram porque acharam que podia assumir também o lugar de Moisés. Esse cara aí, nós, Corá, Datã, Abirão, se juntaram para se rebelar contra Moisés. Moisés orou. O que Deus disse para Moisés? Moisés, corre lá na tenda de Corá, Datã e Abirão e avisa para o povo, para todo mundo sair de perto deles, todo mundo se afastar da tenda de Corá, Datã e Abirão. Quando Moisés chega lá e manda todo mundo sair de perto da tenda de Corá, Datã e Abirão, está Corá, Datã e Abirão, cada um em sua tenda com as suas famílias. A terra abriu e engoliu todo mundo. A terra abriu e engoliu a todos. Também não foi o único caso. Não foi o único caso. Eles também se rebelaram lá em Números capítulo 16, 22 e 34. Então, por vezes, eles foram advertidos que ao se dirigirem a Moisés, na verdade, era contra o próprio Deus. Foi esse tipo de tentação que eles fizeram contra Deus. Eles tentaram ao Senhor, eles provocaram ao Senhor, eles desafiaram o Senhor. Por isso, o diabo, quando chegou na presença de Jesus, o que ele disse? Joga-te embaixo, aqui porque está escrito que aos teus anjos dará ordens e eles virão te socorrer. O que Satanás estava instigando Jesus a fazer? Desafiar Deus. Se tu és Deus, se tu és filho de Deus, atira-te aqui embaixo. E o que Jesus disse para ele? Não tentarás
não provocarás o Senhor teu Deus, não desafiarás ao Senhor teu Deus. O que o diabo queria que Jesus fizesse? Você vai ver. Aqui, ó. Você vai ver. Eu vou me jogar e você vai ver. Ó. Soberba. Arrogância. Instigar a soberba. Mas Jesus disse: não está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Achar que é melhor que Deus, achar que Deus está errado, levou Adão e Eva a comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal. O homem no centro, ou antropocentrismo, é o mal deste século hoje. O homem é o centro. Agora observe, preste bem atenção, estou finalizando. O homem é o centro, mas quem domina é o algoritmo. Vou repetir. Este século, o homem é o centro, mas quem domina é o algoritmo. O que é o algoritmo? Número de homem. Não estou dizendo que o algoritmo é 666. É a Bíblia que está dizendo que 666 é número de homem. Não precisa ser 666. Basta ser número de homem. Diga comigo, os soberbos não entram na terra prometida. Por último, finalizando, a murmuração. A murmuração é uma queixa, uma reclamação infundada, uma injustiça ou injusta. A murmuração fez parte de todas as ações e fazia parte de todas as adversidades que o povo passava no deserto. Porém, com consequências. Nós já falamos de algumas dessas consequências. A principal e também a gota d'água foi o caso dos espias lá em Números 13 e 14. Números 13 e 14, quando o povo chega perto, na beira da terra prometida, Moisés envia 12 príncipes de cada uma das tribos de Israel, um de cada tribo de Israel, para espiar a terra durante 40 dias. Eles ficam 40 dias na terra prometida, voltam de lá com frutos, com prova de que a terra é do jeito que Deus falou. Eles voltam com a prova nas mãos, de que a terra é do jeito que Deus falou, e ainda murmuram: você nos trouxe aqui para nos matar, porque essa terra está cheia de gigantes, de um povo guerreiro, eles vão nos destruir, vamos levantar um capitão entre nós e vamos voltar para o Egito. 40 anos depois, o Egito não saiu de dentro deles. Você acha que Deus não sabia disso? Lá mesmo eu falei, Êxodo 32, Deus falou assim: Moisés, eu vou destruir esse povo e vou fazer de você uma grande nação. Vou começar tudo de novo. O que eu fiz com Abraão, vou começar tudo de novo. Vou fazer com você. Vou destruir esse povo, não aguento mais esse povo. Povo de dura serviço, que não se quebranta, que não se humilha, que não se rende, que não crê em mim. Vou destruir esse povo e vou fazer de você uma nova nação. Moisés: Senhor, o que os povos vão dizer do Senhor? Moisés: Senhor, não faça isso, o teu nome e tal. A Bíblia diz que Deus se arrependeu do que ia fazer. A verdade é que Deus voltou atrás no que ele queria fazer, porque Moisés intercedeu pelo povo. Mas para quê? Lá na frente ele mostra para Moisés: eu tinha razão, porque você intercedeu por esse povo, e no lugar de falar para a rocha, você feriu a rocha, você não vai mais entrar na terra prometida também.
Você acha que Deus não conhecia o coração deles? Era para eles mesmo conhecer o próprio coração. Por isso eles foram provados. Por isso existe um deserto. E por isso que nós precisamos aprender com esse texto. Aprendermos e a fortalecermos a nossa dependência do Senhor. Aprender a depender do Senhor. Se eles dependessem do Senhor, eles não iam tomar água amarga, porque Deus ia falar com Moisés. E antes mesmo que eles nem esperaram a ordem de Moisés, eles viram as águas, correram para as águas amargas e lá beberam a água e começaram a passar mal. Aí Moisés pega o carvalho e transforma a água amarga em água doce. E se eles tivessem obedecido a Moisés e esperado o líder, eles teriam andado mais um pouquinho adiante e iam encontrar 12 palmeiras várias palmeiras com 12 fontes de água boa para se beber. Era só andar mais um pouquinho, esperar o líder. Não, eles passaram com Moisés, correram, meteram a boca na água e passaram mal. Um monte de gente passando mal no deserto, imagina. Não aprenderam a depender de Deus, a esperar o que Deus tem, a esperar o maná, a esperar as codornas, a esperar a água, a esperar a direção, a movimentação, a esperar Moisés voltar do monte. Eles não aprenderam a depender de Deus. E agora, na última prova, no fim dos tempos para eles murmuram: não, Deus, não dá. Não dá para passar por isso. Não dá para enfrentar esses gigantes aí, não. Não dá para enfrentar essa luta, essa guerra aí, não. Vamos voltar. Esse cara trouxe a gente aqui para matar a gente. Para a gente virar aí um churrasquinho, espetinho na mão desses caras aí. Não, vamos embora. Vamos levantar um capitão e vamos voltar para o Egito. O que tem de Egito ainda dentro de você? O que tem de Egito ainda dentro de nós? O que tem de vontadezinha que você tem aí de voltar para o mundo? É isso que Paulo está alertando. Ele não está falando para pessoas que não creem em Jesus. Ele está falando para pessoas que creem em Jesus, que já andam com Jesus e que ainda serão provadas. O que tem de Egito dentro de nós? O que tem de vontade de olhar para trás dentro de nós? Os murmuradores, eles não entram na terra prometida. Os sinais dos tempos são a comprovação de que a terra prometida, o céu, é real. Qual será o nosso comportamento quando o fogo ardente, que é destinado a nos provar, se levantar? Qual será o meu comportamento? Qual será o seu comportamento? A gente vai estar pronto para suportar esse calor do fogo ardente? Ou vai resistir vai se entregar ao mundo? Porque o fogo ardente é uma prova da realidade de que Jesus voltará. Amém? Amém. Isso é para mim, é para você. Vamos aprender a depender de Deus esse ano. Vamos aprender a depender do Senhor. Vamos aprender. Depender do Senhor também implica em sermos companheiros uns dos outros. Vamos aprender a buscar o Senhor em todas as situações, na solidão e na coletividade. Isso é importante. Vamos aprender a perseverar juntos. Tem uma terra prometida para nós. Tem uma terra prometida que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Se você ama Deus, Deus tem coisas grandes para nós. Coisas grandes, coisas maravilhosas para nós. É chegar nesse tempo. E a gente precisa ensinar as próximas gerações a depender de Deus. E eles estão olhando para a gente. Vamos colocar a pé. Tenho certeza que você conhece o caminho, até porque você tem livre acesso ao trono da graça para receber misericórdia. Você pode falar com o Senhor, você pode colocar o seu coração diante de Deus, você pode apresentar diante de Deus o que tem ainda de cobiça, de idolatria, de imoralidade, de soberba, de murmuração dentro de você. É tão simples, porque uma vez que a gente reconhece isso, a gente tem humildade para reconhecer isso dentro da gente, a gente começa a vencer o deserto. Não é só atravessar o deserto, mas é vencer esses inimigos. Coloque a sua fé agora em ação, mirando a terra prometida. Reaja, mirando a terra prometida. Senhor, eu não aceito isso sobre a minha vida. Eu não aceito a idolatria. Eu não aceito a imoralidade. Eu não aceito, Senhor, a soberba dentro de mim. Eu não aceito a murmuração. Eu não aceito, Senhor, o mau desejo, esses maus desejos, maus pensamentos. Porque eles me colocam, Senhor, ó Deus, numa posição de fragilidade junto à tentação. Que é um convite para pecar, mas eu renuncio esse convite. Eu domino, Senhor, ó Deus, esse desejo, renunciando, rejeitando o convite para pecar. Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, há uma terra preparada para nós. Sabemos, ó Deus, que passamos por provações e outras mais nós passaremos. Cada um tem o seu próprio nível de provação, mas toda a igreja passa pela prova semelhante, que é a prova do tempo, a prova dos séculos, é a prova das gerações, é a prova que acontece, Senhor, à medida que nos aproximamos da volta do Senhor Jesus, que nos prepara. Senhor, ó Deus, Tua palavra diz: quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Oh Deus, opera essa força em nós. Temos a convicção de que o Senhor não permitirá que sejamos provados além das nossas forças. Portanto, o Senhor nos dá discernimento para não cairmos nas ciladas do diabo. Discernimento, Senhor, ó Deus, para identificar, meu Deus, o autor da ação, o autor que está operando, o autor da vida, o autor da nossa fé, que se move no nosso meio, que age, que opera, que cura, que liberta, Senhor, ó Deus, que fala ao nosso espírito. Meu Deus, dá-nos discernimento. Dá-nos discernimento para perceber as ciladas do diabo. Dá-nos discernimento, Senhor, ó Deus, para calar, para estar em silêncio, para guardar a nossa língua, os nossos lábios, todas as vezes que sentimos vontade de murmurar, de reclamar de algo, de reclamar do deserto, de reclamar do Senhor, de achar que o Senhor estava errado, de sermos soberbos e achar que nós podemos muita coisa, que nós controlamos tudo,
quando na verdade nós estamos sendo controlados pelo mundo. Estamos sendo controlados por um aparelho celular. Estamos sendo controlados por um algoritmo. Muitas pessoas estão sendo controladas por uma folha de uma árvore, por uma folha de um arbusto, de uma erva, que é a droga, que é a cocaína, que é o tabaco. Muitas pessoas estão sendo controladas, ó Deus, por coisas, por sentimentos. Livra-nos disso, Senhor. Livra-nos, ó Deus, ó Pai, de cair nesse erro. Porque lá mesmo, Senhor, em 1 Coríntios 10 diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Vigia, cuide para que não caia. Se você está em pé e ouviu tudo isso, cuide para que não caia. Vigia, porque nós estamos sujeitos a isso, a falhar. Mas o Senhor é contigo. O Espírito Santo de Deus está conosco para nos ajudar, para nos socorrer, para não nos deixar prostrados, mas nos levantar em fé, em coragem, em ousadia, em discernir o tempo que nós estamos vivendo e buscarmos o Senhor, a sua presença, a sua face, com mais sede, com amor no coração, com desejo, com amor pelas pessoas. Ah, Deus, o Senhor opera em nós tanto querer quanto efetuar. Coloca em nós, ó Deus, o teu sentimento, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o mesmo desejo, a mesma vontade de servir a Deus, de amar a Deus, de obedecer ao Pai, de amar os perdidos. E é esse sentimento que pode haver dentro de nós, Senhor. Em nome de Jesus, ajuda-nos. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda os teus filhos, as tuas filhas a caminharem, a aprendermos, ó Deus, ó Pai, a sermos obedientes, dependentes do Senhor. O que seria de nós? O que é o homem para que dele te lembres? O que é o homem para que dele te lembres? O que somos nós para que o Senhor se lembre de nós? Nós precisamos de Ti, Senhor, para respirar, para andar, porque por Ti existimos, nos movemos. Por meio do Senhor nós existimos e nós nos movemos. Sem Ti nós não somos nada. A nossa glória é como a flor da erva, sai o sol, seca-se a erva e murcha a sua flor. Que somos nós sem o Senhor, ó Deus? Nem o dia de amanhã nós temos controle sobre ele. Não temos controle sobre o próximo minuto, que dirá sobre o dia de amanhã. O futuro pertence ao Senhor. Quem somos nós, Deus? Quem somos nós? Quem somos nós? O Senhor nos tirou de um lamaçal. O Senhor nos tirou do império das trevas. O Senhor nos transportou para o Filho do seu amor, porque por nós mesmos não conseguiríamos, jamais poderíamos alcançar tamanha bênção, tamanha graça, tamanho favor. Quem somos nós para te desafiar? Quem somos nós, ó Deus, para subestimar os desígnios de Satanás, as suas ciladas, as suas armadilhas? Quem somos nós? Por isso nós precisamos depender do Senhor. Quem somos nós, ó Deus, sem o Senhor? Ah, Senhor, ajuda-nos. Nós precisamos de Ti. Não somente no ano de 2026, mas todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Precisamos da Tua palavra. Precisamos do Teu Espírito. E a nossa alma tem sede da Tua
presença, sacia-nos a nossa sede, Senhor. Sacia a nossa sede, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quantos foram abençoados nessa noite? Aleluia. Quero desejar para você uma semana de bênção e de vitória. Quero desejar a você muita graça no Senhor. E exercite depender do Senhor. É um exercício. É uma prática, é um exercício. O Senhor, o Espírito do Senhor está com você para te ajudar, amém? Creia, creia nas promessas. O corredor não fica olhando para trás, ele olha para a linha de chegada. A nossa linha de chegada é a terra prometida. Amém? Amém? Amém. Uma grande e enorme e eterna recompensa do Senhor para nós. Amém? Amém. Levante suas mãos. Eu digo agora: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. A superabundante graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor incondicional do nosso Deus e Pai, a gloriosa e santa presença do Espírito Santo de Deus está comigo, está contigo, está com todo o povo de Deus sobre a terra, para sempre e sempre. Amém? Amém e amém. Amém, queridos? Vamos na graça e na paz do Senhor Jesus. Uma ótima semana a todos. Essa reunião está encerrada. Terça-feira começa a campanha de oração que antecede a ceia. Deus abençoe a todos. Obrigado.